Olá pessoal, prazer, meu nome é Charles, professor de manutenção de hardware. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais e vai falar também de hard disk, ou no caso HD, como muitos já conhecem. A gente vai falar um pouquinho do que é, como funciona e como são os passos e o que ele tem dentro dele. Bom, um HD que também é conhecido como hard disk, tá? Ele foi feito há muitos anos atrás. Pouca gente conhece que ele já tinha um nome que não era dado como hard disk. O nome dele era chamado de Winchester. Esse termo já foi extinto há muito tempo atrás. Tá? Esse sistema, esse termo foi usado lá pelo comecinho dos anos 80, quando ele começou a ser formado. Tá? E aí vem muitas questões que muitas vezes as pessoas me perguntam: para que serve um HD? Simples. O HD ele serve para armazenar todas as informações que tem dentro dele, como programas, jogos, todo tipo de conteúdo que você tenha no seu computador, ele vai ficar armazenado dentro de um HD. Vamos ver um pouquinho o que são e o que tem dentro dele. Tá? As primeiras coisas que a gente vai ver: braço de leitura, disco magnético, atuador, cabeça de leitura e o eixo. Vou explicar um pouquinho cada uma dessas informações que existe dentro do computador, dentro do seu HD. Primeiramente, o que são os pratos e o eixo? O prato, ele é o que armazena todas as informações lá dentro. Muitas pessoas, quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar de uma coisa chamada LP, ou o famoso disco de vinil. Ele funciona da mesma forma a gravação dele. Ele grava em linhas o que tem dentro dele. Então, ou seja, dentro daquele círculo, ele vai gravando pequenos pontos, informando tudo que tem em cada coisa ali dentro. Os pratos, eles são feitos de um material diferente. Existe uma coisa que, quanto mais resistente for o prato, quanto mais resistente for o prato, mais ele vai ser útil. Ou seja, ele vai caber mais coisas. Quanto mais denso ele for, melhor. Por isso que hoje os pratos são feitos de alumínio ou até mesmo de cristal, dependendo do modelo que você for utilizar. E ele tem uma camada protetora em cima dele que faz com que ele trabalhe bem melhor. Hoje os HDs, eles têm um trabalho de um material magnético. Por quê? Porque ele não trabalha com nenhum tipo de dado, ou seja, se ele simplesmente arranhar, naquele momento ele já não funciona mais. Ele para de funcionar e você perde suas informações. Por isso que o HD, ele é um prato magnético que tem que ter bastante informações. A capacidade dele vai depender do quão denso ele é. Quanto mais denso, maior é a capacidade dele. Por isso que quando a gente começa a falar de HD, a gente fala do disco dentro dele. Assim também existe um eixo. Esse eixo dentro dele é o que faz ele girar e na velocidade que ele precise rodar. Hoje os HDs eles giram em torno de 7.200 RPM, ou seja, rotações por minuto. Também há modelos hoje mais avançados que chegam até 10.000 RPM, ou seja, rotações. Isso faz com que ele trabalhe de uma velocidade muito melhor. Quanto mais veloz ele for, mais rápido ele grava as informações. Os HDs um pouco mais antigos utilizavam rotações como 5.400 RPM. Por isso que o eixo é tão importante, que ele dá a velocidade em que o HD vai ser gravado. E hoje a gente vê também que, assim como existe um eixo, existe um braço de leitura ou uma cabeça de leitura. O que são essa cabeça de leitura? Ela é bem fininha, do tamanho da cabeça de uma agulha. Bem fininho mesmo. Para quê? Para que ele possa, sim, gravar e ler as informações que estão lá dentro. Lembra quando eu falei agora há pouco que é muito parecido com o disco de vinil? Então, o disco de vinil, na ponta dele do braço, tinha uma pequena agulha para poder ler as informações. Só que essa agulha tinha que encostar no disco.
No HD é um pouquinho diferente, porque essa cabeça de leitura não vai encostar no HD, ele vai trabalhar com isso magneticamente, através de impulsos magnéticos, fazendo assim com que ele faça toda a movimentação para trabalhar de uma forma mais rápida, tá? Para isso a gente também tem o braço de leitura. Esse braço de leitura é o que leva a cabeça de leitura na ponta dele. Esse braço, ele faz com que ela faça a leitura no sentido vertical, para que assim as informações possam ser lidas de formas mais claras. Então sempre vai ter um braço de leitura com a cabeça de leitura nas pontas, tá? Você olhando de cima o HD, ele funcionando normalmente, você vai ter a impressão de que ele funciona e de ele funcionando com a agulha encostando. Só que na verdade, ele não encosta nem um pouco. A distância entre a cabeça da agulha e o HD é apenas um fio de cabelo, para que assim possa ser bem curta a interação entre um e outro, para que assim ele possa ler de modo automático, ou seja, de modo magnético. Esses braços de leitura, eles são movidos através de um atuador. Esse atuador é responsável por mover esses braços de uma forma magnética. Esses atuadores, existem dentro deles uma coisa chamada ímãs. Esses ímãs são chamados ímãs de neodímon. O que são esses ímãs de neodímon? São ímãs extremamente fortes, que vão fazer com que ele não desloque de lugar e assim encoste no disco. E ele é muito resistente mesmo. Isso faz com que ele trabalhe bem melhor, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais simples, para que assim você não tenha o problema de riscar o seu HD ou até mesmo de você perder as informações que existem dentro dele. Fora o atuador, a gente tem toda essa arquitetura dentro dele. E aí a gente começa a ver que as leituras são feitas de um modo diferente. Existem dois métodos. Um é chamado de setor e o outro é chamado de cluster. O que são setores? Os setores são pequenas partes do HD que são divididas. O cluster é a junção de todas essas partes. O setor ele é dividido em pequenas linhas ou pequenos setores que existem dentro do seu HD. E o cluster junta todas essas informações. Bem porque quando você salva uma informação no seu HD, nem sempre ela vai estar armazenada somente em um setor. Ele pode quebrar aquela informação em diversos setores. E quando você precisa de uma informação, ou seja, um arquivo que você salvou, ele junta todos esses setores para trabalhar como um só. Cuidados que a gente tem que ter com o HD. Primeiramente, não podemos, ele é muito sensível a, por exemplo, mexer nele. Então, ou seja, ele fica guardado dentro de uma caixa de metal. Ele é selado lá dentro com um ar muito puro. Ele não deve ser aberto, ele não deve ser mexido, chacoalhado, qualquer coisa do tipo, porque você acaba prejudicando e arranhando o seu HD. Isso faz com que você acabe danificando o seu HD. O seu HD ele é tão sensível que muitas vezes uma molécula de poeira pode estragar o seu HD completamente. Por isso que os HDs, eles têm um lacre do lado brilhoso. E muitas pessoas antigamente tinham o costume, por não conhecer, de arrancar esse lacre. Quando você arranca esse lacre, ele tem um pequeno buraquinho que faz entrar ar impuro ali dentro. E você pode acabar perdendo suas informações se você arrancar essas informações. Por isso que quando você tem um HD, tem que tomar muito cuidado, não abri-lo, não usar ele de forma incorreta, ou nem mesmo tentar rodar ele de outra forma, ou trocar ele de ambiente. Por quê? Porque ele não pode ser sujeito a nenhum tipo de poeira ou risco. Isso pode causar um grande dano às suas informações que estão guardadas lá dentro. Existem empresas que são responsáveis por fazer as manutenções desse HD. Eles trabalham eles trabalham um HD dentro de uma incubadora. Essa incubadora tem um ar muito puro e lá eles conseguem fazer todo o tratamento para não danificar o seu HD. Por isso que o HD ele tem um método de leitura bem específico. Ele tem as trilhas, que são as linhas que ficam dentro dele. Setores
pequenos pontos que ficam guardados as informações. Os setores têm que tomar bastante cuidado porque os setores podem sim ser danificados. Existem programas hoje em dia na internet que você pode usar para restaurar esses setores. Porém, é um risco muito grande, porque você restaurando o seu setor, você pode acabar perdendo algum dado, alguma informação ou até mesmo o espaço do seu HD. Bom, aí a gente começa a ver que existe a gravação de dados dentro dele, são vários e vários setores, tá? Existem outros tipos de HD. O primeiro deles é o IDE, como eu já falei antigamente, que era feito por pinos. E esses pinos, eles tinham a intenção de transferir as informações para sua placa-mãe, e assim, então, o processador vai mandar as informações para você, como você já conhece. Esse HD, ele também tinha um detalhe que era chamado de jumper. Esse jumper era o quê? Você conseguia comandar o que ele iria ser. Por exemplo, existem 3 modos. O primeiro dele é chamado de modo Master. O que é o modo Master? Ele é o HD que comanda todos os outros. Ele é o HD que tem o maior nível. O segundo dele é chamado de Slave. O Slave é chamado também de escravo. Esse HD escravo, ele é somente comandado pelo primeiro. Ou seja, nada que você faça nele vai subir primeiramente. Ele tem que necessariamente ser comandado pelo primeiro. E existe um outro chamado Cable Select. O Cable Select, o que ele é? Ele é um HD que ele funciona da seguinte forma. Ele pode funcionar tanto como um HD Master como um HD Slave. Você define como ele trabalha. Tudo isso você consegue fazer apenas trocando o jumper de lugar e definindo como você quer que seu HD fique. Já nas versões mais atuais, a gente começa a ter os HDs SATA. O que são os HDs SATAs? Ele não tem toda essa diferença de que Master, Slave, Cable Select é um pouco diferente. Por quê? Ele tem entrada de dados e entrada de energia somente. Essa entrada e saída de dados é o que faz essa transição entre uma e outra informação. Ele é muito mais rápido que os HDs normais e trabalha numa velocidade muito melhor. Assim como nós temos hoje um HD chamado HD SCSI. Também são os HDs para servidores. Esses HDs para servidores são maiores, porém têm uma velocidade muito maior. Esses HDs são pouquíssimos utilizados no dia a dia, porém muito utilizados para servidores, pela capacidade de armazenamento dele ser muito maior. Os cabos que conectam eles são 3 tipos. Primeiro, Cable Select. Segundo, cabo SATA. Terceiro, cabo SCI. Esses 3 cabos é o que conectam o seu HD à placa-mãe, para que assim você possa fazer a transição de dados, de informações e guardar assim as informações. Depois a gente tem outro tipo de HD, como também é chamado, mas também é chamado de SSD. O que é o famoso SSD? O SSD é um HD diferenciado, ele não tem um disco dentro dele, ele é um HD feito com chips. Esses chips são como chips de memória que vão guardar as informações dentro dele. O cuidado dele é diferenciado, porque você tem chips de memória dentro dele, esses chips de memória, você não tem um disco que pode arranhar, então você pode, por exemplo, trocar ele de case, trocar ele de lugar, sem que você corra o risco dele queimar, por exemplo. Porém, o tratamento para você trabalhar com ele é muito mais complicado, a questão de manutenção dele. Por quê? Com o HD existem empresas especializadas. Já o SSD, existem empresas, porém, hoje está começando a crescer ainda mais as versões SSD dos HDs. Tudo isso que a gente viu foi para a gente ver que hoje as coisas mudaram bastante, tá? Os SSDs mudaram muito o que foi os HDs antigamente, tá? Hoje a gente tem ainda 2 coisas que são primordiais. Primeira delas são os cartões de memória. Os cartões de memória são bem importantes, tá? Eles funcionam da seguinte forma. Eles trabalham de forma isolada, guardando as informações lá dentro, assim como o HD. Porém, você pode tirar e colocar as informações que estão lá.
No HD, eu também tenho uma coisa chamada RAID. O que é o RAID? É um conjunto de informações. O RAID eu posso pegar, por exemplo, 5 HDs e transformá-los todos em um único HD, usando essa informação. Só que os discos são vários discos separados. Normalmente quem usa muito isso são empresas, e essas empresas fazem a manutenção desses RAIDs. Esses RAIDs são guardados N informações, por exemplo, HDs de 10 teras, 20 teras. Tem empresas que têm até 100 teras de HDs para você poder armazenar suas informações lá dentro. Nem sempre vai ser essa quantidade. Vai depender muito da quantidade de informações que a empresa guarda. Por isso que os HDs eles têm muitas informações lá dentro. Eles necessitam de uma coisa chamada desfragmentação. O que é desfragmentação? Eu vou excluir as informações que tem lá dentro? Não, eu não irei excluir as informações. Eu apenas irei alocar cada coisa no seu lugar de uma forma organizada. Isso vai fazer com que elas fiquem cada coisa no seu lugar, certamente, e aí eu vou acabar tendo mais espaço. E aí eu tenho muito mais espaço para trabalhar dentro do meu HD, sendo que agora está tudo organizado. Todas as coisas lá dentro. Diferentemente de eu simplesmente excluir as informações. Fora os cartões de leitura que eu tenho também, eu tenho uma coisa que é muito conhecida hoje em dia chamada pendrive. O que é o pendrive? O pendrive é um método de armazenamento mais utilizado hoje em dia, que é onde você guarda essas informações, conecta no computador, passa as informações do seu computador para ele e você pode levar para onde você quiser. Isso faz com que a coisa fique muito mais rápida. Você pode levar as suas informações para vários lugares diferentes, tá? Gente, hoje a gente viu que os HDs funcionam, como que eles funcionam, para que eles servem, como que eles foram criados e para que eles foram utilizados. A gente viu que os HDs eles trabalham de uma forma sequencial, ou seja, eu posso pegar vários HDs e transformar em um só. Eu tenho métodos de armazenamento separados. Eu tenho um arquivo chamado, eu tenho um HD chamado SSD, que grava as informações de um modo muito mais rápido.